Para você escapar da Terra, você tem que pôr um foguete e acelerar ele a uma certa velocidade para ele ir embora, porque a Terra tem uma gravidade. No caso da Terra, para você tirar o foguete e mandar ele para outro lugar, tem que ser 40 mil quilômetros por hora. 40 mil. E a velocidade da luz é 300 mil metros por segundo. Velocidade mais alta que a gente tem. O buraco negro, ele tem tanta massa ali que a velocidade para você tirar algo dele é maior do que a velocidade da luz. Por isso que a gente não vê, por isso que ele é negro. Esse é o estelar que eu falei. Ele estudava os que estão no centro das galáxias. Então, no centro da nossa galáxia tem um buraco negro que tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Aí a gente chama ele de buraco negro supermassivo. Ele é muita massa num lugar só. Esses ainda existem algumas dúvidas de como ele surgiu. Esses pequenininhos, eles podem ter se indo colidindo um com o outro e tal, até formar um gigantesco desse aí. Toda grande galáxia tem um buraco negro desse no meio dela. Ele não é um buraco, ele é uma região do espaço onde a gravidade é muito forte. Tão forte que a luz não consegue escapar. Buraco negro, de forma bem simples, cara. Você tem uma estrela, igual o Sol, só que você tem estrelas no universo que elas são muito maiores que o Sol. Tem 8 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol. É uma estrela muito grande. Toda estrela ela tem um ciclo de vida. A estrela, o que que é? Nada mais é do que ela tá queimando combustível nuclear. Só que o Sol tem um determinado tamanho que ele não vai virar um buraco negro. Vai chegar num determinado ponto da vida dele que ele vai expandir, vai esfriar e morreu. Só que as estrelas que têm 8 vezes a massa do Sol, que são estrelas muito maiores, elas não vão ter esse fim igual ao do Sol. Elas vão explodir num negócio que a gente chama supernova. Elas vão começar a queimar esses elementos todos, até que vai chegar no último elemento, ela não vai aguentar e ela vai cair em cima dela mesma. E aquilo ali vai dar uma explosão, que a gente chama de supernova. Explosão mais violenta que tem no universo. Às vezes o pessoal está observando galáxia e ele vê um brilho que é maior do que o brilho da galáxia inteira. Quer dizer que aquilo ali é uma supernova que surgiu naquela galáxia. Quando explode, sobra um caroço. Se esse pedaço que sobrou tem 3 vezes a massa do Sol, ele transforma num buraco negro. Buraco negro, é errada a ideia do ralo, né? Não é um ralo. Não é um ralo. É um ralo 3D. Não, é que ele não é um ralo que ele, no sentido que ele tá sugando tudo. Ele só suga o que passa pelo quê? Raio de Schwarzschild, que a gente chama de horizonte de eventos. Sim. Tem um buraco negro no centro da galáxia, por exemplo. Nós não estamos sendo puxados pra ele. Em nenhum momento vai chegar um momento que a gente vai ser puxado? Não, a gente tá em equilíbrio atualmente. É, porque eu achei que ia puxando uma hora, tudo ia ser... Então, esse que é esse conceito que o pessoal tem, que é um ralo que tá ali puxando, sugando. Não tem. Não é. Tá, é só lembrar do filme lá do Interestelar, que você tem os planetas orbitando o buraco negro e tá tudo bem, cara. Se você tirar o Sol e botar um buraco negro da mesma massa, você só não vai ter luz. Você só não pode chegar lá perto. Você não pode atravessar passar um certo horizonte de eventos. Não que você vai sobreviver, né, até lá, né? Mas... Mesmo perto do horizonte de eventos, já tá... Aí já começam os efeitos relativísticos. Antes. Se a gente olha pro centro da nossa galáxia, que tem um buraco negro ali de 4 milhões de vezes a massa do Sol... Que nem é muito grande, você olhar o que tem no universo. Perto dos que tem por aí, ele é pequeno. Só que a gente vê as estrelas girando loucamente ali em volta dele, perto dele. Quanto tempo demora para um buraco negro engolir uma estrela? Faz 20 anos que os astrônomos descobriram um objeto que está esticadinho em direção ao buraco negro da Via Láctea. Ele não é uma estrela, muito provavelmente ele é o resultado da colisão de 2 estrelas, criou uma nuvem de poeira e de gás, e essa nuvem de poeira e de gás está sendo puxada pelos Sagitários à estrela. Faz 20 anos que ela está sendo engolida. Em 2036, essa nuvem ela vai passar mais perto ainda. Então pode ser que em 2036 ela seja totalmente devorada pelo buraco negro. Então é um período assim, sei lá, uns 50 anos. Se você pegar assim, menos de 60 anos, que é uma coisa muito legal, né? Primeiro contato ali é demorado e quanto mais vai se aproximando, vai se acelerando esse processo dele engolir a estrela, vai ficando mais rápido. Mas o mais rápido demora anos. Entendi. Demora anos. Que legal, cara, que legal. Porque eles vão lá, observaram num ano, observa no outro, tem 20 anos de observação. Então eles conseguiram desenhar a trajetória. Quando um buraco negro se alimenta, que ele engole uma estrela, isso chama um evento de ruptura de maré. A estrela está lá orbitando, deu alguma instabilidade, ela passou perto do horizonte de eventos. Cruzou o horizonte de eventos, ela vai ser puxada. Quando ela é puxada, acontece o que o Hawking falava da espaguetificação. Uma parte dela puxa muito, a outra parte dela ainda tá fora. Poderia explicar um pouco sobre quasares, formação, o que são e o que causam? Toda grande galáxia, pelo menos a maior parte delas, tem no centro delas um grande buraco negro, que é o buraco negro supermassivo que a gente fala. Em alguns casos, o buraco negro ele tá ali quietinho,
tipo o da Via Láctea, tá? Ele não é um buraco negro tão ativo e tal, ele tá ali sossegado na dele. Mas tem outras galáxias que o buraco negro ele é muito ativo. Tem muito material caindo em direção dele, é como se ele estivesse comendo, engolindo muita matéria. Ele não engole tudo. Uma parte da matéria cria um disco ao redor do buraco negro, que a gente chama de disco de acreção, e esse disco de acreção começa a girar muito rápido e começa a emitir muita radiação. Esse tipo de galáxia específica tem um nome, chama-se núcleo ativo de galáxia, ou seja, onde você tem um buraco negro com uma grande atividade. Esses buracos negros, eles emitem jatos de radiação. Se o jato ele tem uma determinada inclinação, aí ele é chamado de quasar. Cara, se você pegar todos os planetas do sistema solar, ó, Mercúrio é o planeta mais perto do Sol. A temperatura ali nele, durante o dia, você não consegue viver, beira os 400 graus, e de noite é congelante, porque não tem atmosfera para guardar o calor. Então, Mercúrio esquece, não vai dar pra gente ir pra lá. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Temperatura na superfície dele é 480 graus Celsius. Derrete o metal. E a pressão é 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Se a gente pousar ali em Vênus, ou você morre esfarelado ou morre tostado. Uma das duas coisas. Júpiter e Saturno, gasosos. Como eu falei, não tem onde você pousar nem nada. Urano e Netuno, são esses que estão muito longe e também não tem muita pressão, também é muito grande e tal. A única coisa que sobrou foi o quê? Pra gente um dia querer pousar lá. Foi Marte, cara. Marte, ele tem metade do tamanho da Terra, ele é um pouco menor, mas ele tem atmosfera, não tem oxigênio na atmosfera, tem muito CO2, mas ele tem atmosfera, tem estação do ano igual a Terra, verão, inverno, primavera. Que louco. Do mesmo jeito. O que sabemos e o que não sabemos sobre o começo da vida? A gente teve um input muito grande de elementos do espaço, seja de cometa, seja de asteroide, né? Boa parte da água veio de fora para o nosso planeta. Tem aminoácido em asteroide. O que o teu corpo é feito, o meu corpo é feito, os nossos corpos são feitos? É feito desses aminoácidos todos. Você vai na academia, depois você toma o whey protein lá. O que é aquilo? Aquilo é aminoácido. Parte daquilo lá você tem em asteroide. Tem os elementos todos separados e quando você começa a combinar alguns, eles formam uma cadeia que daí pode vir alguma coisa. Você é carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. 95% de você são esses 4 átomos. É mesmo? Vida é química pura. Você está inspirando oxigênio. Esse oxigênio vai lá na tua célula. Só que por que o oxigênio é importante? Porque o oxigênio adora roubar uns elétrons. Então lá na tua célula ele está roubando uns elétrons e isso está quebrando, está ajudando a quebrar uma molécula chamada de glicose, fazendo energia para você poder mexer teu braço, para você poder pensar e coisa desse tipo. Agora qual é o problema desse negócio? Como isso aí aconteceu há 3.5, a 3.8, a 4.2 bilhões de anos? A primeira grande ideia de como a água pode ter surgido na Terra são os cometas. Porque o cometa, na verdade, ele é um objeto que ele nada mais é do que uma bola de gelo. Bateram muitos cometas na Terra lá no início da formação do planeta. Cometa, asteroide, esses objetos, eles são os restos da formação do sistema solar. São objetos que não chegaram a se aglutinar para formar um planeta. Então ficaram soltos por aí. Eram muitos cometas batendo, esses cometas deram origem para a água. Ainda não se sabe a origem da água em si, né? Mas como que ela estava no cometa? Como estava no cometa, isso aí a gente sabe. Lá no começo da formação do sistema solar, a água ela se localizava num determinado lugar, tem um determinado ponto na formação de planetas que os elementos voláteis, se você aquece a água, ela vai embora. Por isso que a Terra, ela não é o planeta água, porque na verdade a Terra é um planeta rochoso. Se você comparar o volume de água com o volume do planeta, é muito pouco. Por quê? Porque quando formou o sistema solar, a gente formou perto do Sol, os elementos que eram voláteis evaporaram. A vida aqui na Terra, ela foi semeada, porque a gente tem amostras hoje de 2 asteroides e eles mostram que ali você tem os bloquinhos fundamentais da vida. Por que asteroide é muito importante? Porque asteroide é um objeto que não se modificou nos últimos 4,5 bilhões de anos. Isso, pessoal, não é falar que a vida veio a bordo de asteroides. Perfeito. Aí essa é a hipótese da panspermia. A hipótese da panspermia é a vida veio pronta, chegou aqui e ela encontrou aqui as condições para se manter. Que os estudos mostram e tal é que vieram os blocos fundamentais e na Terra foi encontradas as condições para isso tudo se misturar. Sim. Aqui a Terra foi o forninho ideal. Ela tinha a temperatura certa, grau de radiação não era muito grande, essa atmosfera muito densa no começo ajudou pra caramba,
porque protegeu dos raios solares, do vento solar, porque o Sol também era diferente, ele era muito mais ativo. Pode ser que a vida começou a se desenvolver em outros lugares, mas não teve tempo suficiente, porque o planeta perdeu a atmosfera, igual Marte. Perseverance está lá tentando procurar resquícios de uma vida muito primitiva, parecida com a da Terra no começo. Vamos supor que a gente descobre que a vida na Terra não surgiu na Terra. Ela veio de algum outro lugar através de panspermia. É meio triste, né? Porque a gente continua com o problema da biogênese. De onde a vida surgiu, de fato. Exatamente. Então, mesmo que a gente responda e descubra que a vida na Terra não começou na Terra, a gente ainda tem mais uma pergunta muito grande pra responder. Isso parece não tirar a gente do lugar. Só vai mover a gente pra algum outro domicílio inicial. Será que a vida ela veio tipo meio pronta ou veio os elementos para a vida e aqui encontraram as condições para virar a vida? Que parece ser melhor corroborada é a dos elementos blocos de construção. Tem os trabalhos aí que aí a galera fica maluca, que é encontraram pedaços de RNA em vidro vulcânico aqui na Terra, né? Porque dentro aí do pessoal busca por vida aí alienígena e tal, né? Ou pelo menos pro planeta habitável, vamos dizer assim. Uma das coisas que o pessoal já viu é que tem que ter vulcão e tem que ter tectonismo. Isso aí é meio que fundamental. Então os caras começaram a mostrar que vulcão realmente era um negócio muito importante. E eu gosto muito de vulcão, então fica aí, tomara. Eu não acredito na evolução, que é impossível que O ser humano tenha surgido da ameba. Eu já Tem a digo. ameba, de repente, pum, ser humano. O pessoal fala assim. Concordo, a gente não veio da ameba. A ameba é um organismo que vive hoje, junto com a gente, ele não é o nosso ancestral. E esse é um problema do pensamento evolutivo. Pega um humano, pega um chimpanzé, pega uma ameba. Todos nós estamos vivendo hoje, 2024. A ameba não é o nosso ancestral. A ameba é um ser que sofreu 3,5, 4,2 bilhões de anos de evolução na sua linhagem, assim como a gente, assim como o chimpanzé. A gente não veio do chimpanzé. Nós e o chimpanzé temos um ancestral comum. Pra pessoa entender é o seguinte, você, por exemplo, Vilela, você vive com o seu ancestral? Seu tataravô tá vivo? Não. Não tá, então. Mas você e o seu tataravô vieram de um mesmo ponto aqui. Mas hoje quem que vive junto com você? Eu, o Beto. E aí tem as amebas, assim, as bactérias, elas estão vivendo no mesmo momento que a gente aqui. Nós, os chimpanzés, a gente tem um ancestral que viveu há 6 milhões de anos. Então, tanto a nossa linhagem quanto a dos chimpanzés e dos bonobos evoluíram desse ancestral comum. Da vida ela ir se modificando pra coisas mais complexas também é por acaso. Não é um caminho natural da vida. Nem sempre é pro mais complexo. Não? Tem muitos organismos que vão viver em caverna, que vão viver em meio de grão de areia, que vão se tornar parasitas. Por exemplo, a tênia, algumas pessoas podem ter no intestino. O bicho não tem boca, porque ele tá vivendo no teu intestino. Ele já tá absorvendo a comida que tá digerida por você. A gente usa a palavra evolução como uma melhora. Só que cientificamente falando, evolução quer dizer simplesmente mudança. Ela simplificou o corpo dela. A natureza sempre busca o caminho que gasta menos energia, é isso? Perfeito. Quanto menos energia, melhor. Perfeito. Se você gasta menos, você pode botar mais na reprodução. Então, assim, se você vive num ambiente que a comida já está digerida, você não precisa de boca. É a evolução. Uma ave, por exemplo. Por que as aves têm asas? Em grande parte, é para fugir dos predadores que estão no chão. Quando uma ave vai para uma ilha e que não tem predadores, ao longo do tempo, as asas dela vão diminuindo, que é o caso do dodo. Então os bichos ficaram com as asas pequenininhas. Atrofiadas, sei lá. Atrofiados. Bicho que vai pra caverna. Não tem luz em muitas cavernas. Perde o olho. Porque não tem por que você gastar energia pra ficar fazendo olho. Porque se aquilo não faz diferença, tanto faz ter ou não ter. Mas você gasta energia pra fazer um olho. Qual que é a explicação biológica pra ter mamífero dentro d'água, cara? No caso das baleias, as baleias vieram da terra e foram pra água, né? Isso aí tu acabou de inventar. Não, Deus me livre, tô ao vivo, sou biólogo, imagina, amanhã acabou minha carreira, né, cara? Seu mentiroso dos infernos. Sabia que a baleia é um parente próximo do hipopótamo, por exemplo? Parente muito próximo do hipopótamo. Então, a baleia já foi hipopótamo, vamos dizer assim, a baleia já foi hipopótamo, ela foi... O hipopótamo já tem uma vida bem aquática, ele fica quase o dia todo na água. Então, daí vem a evolução das baleias. É uma questão de você estar adaptado àquele lugar, você tem características que te fazem viver bem ali, pronto. Pra mamar é fácil, é só tu imaginar. Sei lá, se pegar uma mamadeira dentro da água, você consegue mamar. Não que ele use mamadeira, tá ligado? Mas tem a estrutura. Chamei não sei quem de burro que falou que a baleia era um peixe. E eu, pô, cara, a baleia é mamífero. Então é a orca que não é peixe. Então, a orca é golfinho. Aí chegamos à conclusão que a orca é um golfinho e os golfinhos são mamíferos. Isso. Aí eu cheguei na seguinte questão. Eles mamam dentro d'água? Não, vamos onde? O que tu acha? Você sabe qual foi o motivo pelo qual a nossa espécie começou a ficar ereta? E por que os outros primatas não? É a teoria da savana. A placa da África, que é uma placa extremamente estável, tem a ver com essa estabilidade do continente africano, né? Que nunca afundou. Só que ela tá dividindo no meio. Ela tem aquele rift ali que corta o chifre da África até mais ou menos o Malawi. Quando teve aquela quebra daquele rift, do lado oeste continuou muito úmido
com florestas tropicais, equatoriais e tal, né, muito fechadas, e do lado leste ficou mais savanado. O nosso ancestral em comum vivia ali em toda aquela região, quando ela era mais florestada como um todo. O lado que ficou na parte florestada foram os chimpanzés. E aí eles continuaram vivendo em árvore, você está mais tempo pendurado do que no chão, né? Então é mais fácil você ter ali os membros de tamanho parecido, né, para você conseguir se locomover de galho em galho. Enquanto que do outro lado ficou na savana. A savana tem pouca árvore, muito difícil a locomoção entre árvores, né? E aí fica uma coisa assim, você tem que saber correr muito bem. O andar ereto, porque o andar ereto é mais eficiente para corrida, ponto. As cobras, há milhões de anos, tinham patas. E sim, por que as patas sumiram ao longo da evolução? Tem a vertente que diz que elas teriam um ancestral mais aquático, porque você tem algumas serpentes aquáticas do Cretáceo, se não me engano, que possuem patas. Você tem as teorias de origem fossorial, ou seja, de fossas, né? Cavava buracos e as patas atrapalhavam. No final das contas, Anfisbena, que é esse bicho que vive no subsolo, e as cecílias, que são esse grupo de anfíbios que não tem patas, escavar, eles têm uma, como se fosse a cabeça no formato de pá, é meio achatadinha assim, e eles vão levantando os pedaços de terra. E Anfisbena é legal porque você tem uma espécie de Anfisbena que ainda tem as patinhas da frente. Uma cobra, parece uma minhocona assim, e tem uma cabeça e duas patinhas minúsculas ali na frente. E ele usa para cavucar a cabeça em forma de espátula e vai abrindo a coisa. A perda dessas patas, ou ela não faz nenhuma diferença para a sobrevivência do bicho, ou ela até ajuda, porque aquelas patas atrapalham, né? Então tudo depende do nicho que o bicho ocupa e para onde vai sendo mais vantajoso, as alterações genéticas vão acontecendo. A Terra tem 6.000 anos. A Terra não tem 6.000 anos. E a gente prova que ela não tem. Eu trago pra você aqui um bichinho que eu tirei lá do fundo do poço de petróleo. Eu trago ele aqui, a gente mede a idade dele, tem como medir isso. Não só com um método, isso que é legal, com vários. E eu acho a idade daquele bichinho pra você. E eu te mostro, te provo que não é 6.000 anos, é milhões de anos. Como que eu posso ter um bichinho com milhões de anos numa Terra que só tem 6.000 anos? Mas a gente sabe exatamente quantos milhões de anos? Ou a gente sabe que não é 6.000? A gente sabe exatamente. Consegue saber a idade. A idade da Terra é 4,56 bilhões de anos. Bi. O universo é quase 15. Erraram um pouquinho aí na conta, então, né? Quase 14, então. É, quase 14. Tem um perigo que às vezes pode acontecer da pessoa misturar a crença dela com a ciência. Isso não pode acontecer. Porque senão você é levado pela sua crença, cara. Cria dentro do experimento um negócio que a gente chama viés. E o viés, ele é muito perigoso. Entendeu? Porque você consegue chegar em qualquer resultado. Exatamente. Isso é uma loucura, cara. Esses 96% do universo que a gente não manja, é energia escura e matéria escura. Na matéria escura, é possível que tenha algum tipo de vida ali? Vai saber, né? Como a gente não sabe o que é a matéria escura, a gente não tem nem como dizer se existe, por exemplo, um carbono escuro, digamos assim, sabe? Mas, assim, quando a gente fala de vida, em geral, é da matéria visível. Quando a gente tá procurando vida, a gente tá procurando carbono. A gente tá procurando 6 elementos, cara, pra vida. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e carbono. Esses 6 elementos, se você fosse fazer um bolo da vida, você precisa lá de açúcar, fermento, farinha. Seriam esses 6 elementos aí. Pra vida que a gente conhece. Pra vida do jeito que a gente conhece, exatamente. Esses 6 elementos, eles vão ser misturados de uma certa forma, aquecido num determinado forno, e aí vai começar a coisa a surgir a vida ali. É igual fazer igualzinho fazer um bolo, cara. Mesma coisa. Se aquecer demais, você não tem bolo. Se aquecer de menos, o bolo murcha. Você não tem bolo também. Então tem que ser tudo muito bem delicadinho. Então a gente deu muita sorte. Muita sorte. Dizem que chove diamante em algum lugar. Tem planeta que chove, porque assim... O que Mas é o diamante mesmo daqui da Terra? Diamante mesmo, cara. Que doideira, mano. O que é o diamante, cara? Diamante é o carbono, esse elemento carbono. Se você pega o carbono e coloca ele numa grande pressão e numa grande temperatura, você transforma ele em diamante. No sistema solar tem 2 lugares que chove diamante, que é Netuno e Urano. São os 2 últimos planetas do sistema solar, Urano e Netuno. Estão lá no finzinho. A distância é quanto, assim, tipo... Uma nave pra ir pra lá levaria uns 10 anos, mais ou menos. Você leva 18 anos pra voltar, mas você volta bonado. Você volta cheio de diamante. Ah, mas lá não dá, não. Lá não dá. Esses planetas aí do sistema solar, gigantes congelados, que a gente chama. Não tem como chegar perto. Não tem como chegar perto, não. A pressão é muito alta ali dentro. Mas se de a pressão longe é tão sugasse, grande. então, alguma coisa. Não, esse diamante aí não... Nunca vamos ter acesso. Aí nunca vamos ter acesso. Mas tem, por exemplo, um asteroide chamado Psyche, um asteroide metálico, que se você trouxesse esse asteroide para a Terra, resolveria o problema da economia mundial. Agora, existe planeta sólido, planeta gasoso, planeta congelado? Planeta gasoso. No sistema solar, Júpiter e Saturno, a gente considera planetas gasosos. Não, quando você diz planeta
gasoso é que se fosse pousar uma sonda lá, ela não pousa porque é tipo uma nuvem redonda aquilo? Então, aí é o seguinte, né? Júpiter e Saturno, eles têm um núcleo. Eles não têm tipo uma superfície igual a Terra tem, Marte tem. Mas ele tem um núcleo lá no meio dele, que é onde começou a aglutinar todo o gás que ele tem. É um núcleo até grande. Os astrônomos aí, eles têm uma ideia que tenha 10 vezes a massa da Terra, pra você ter uma ideia, então é muito grande. Por isso que ele pegou tanto gás. Só que a gente chama de gasoso porque 90% dele é gás. E é só um núcleozinho lá no meio que não é. A nave não conseguiria chegar lá, ela ia se desintegrar no meio ali com certeza, por conta da pressão e tudo. Júpiter tem amônia bastante, metano. Então, quando a gente vê a foto de falar de Saturno, né, que tem ainda os anéis ali, ele não é um planeta, aquilo é uma bola de gás. Uma bola de gás, exatamente. Agora, Júpiter é legal de ver no telescópio. Porque Júpiter tem as tempestades. Tudo aquilo lá que você está vendo são tempestades. E tem uma muito famosa que é a chamada Grande Mancha Vermelha. O período de rotação de Júpiter é de 10 horas. Isso quer dizer o quê? Se você começar a ver Júpiter de noite, durante uma noite inteira, você vê Júpiter dar uma volta. Legal. Então você vê a mancha vermelha passando na frente do planeta. Louco. Por isso que é legal você ver as luas de Júpiter durante a noite, que você vê elas dançando na frente do planeta, do lado e tal. Que legal. Isso é sensacional de ver. Júpiter é muito legal, cara. É muito legal mesmo. E no caso, essa mancha vermelha tem o quê? 300 anos? Uma coisa assim, ela não é tão antigona. Mas é uma tempestade que tem uns 300 anos. Mas mesmo assim, imagina uma tempestade durar 300 anos, cara. Pô, os primeiros astrônomos viram Júpiter e não tinha aquela mancha. Sim. De repente ela apareceu. E aí, Exatamente. porque quando eu era criança, sempre tinha aquela mancha em Júpiter quando desenhavam Júpiter. É a idade, minha filha. A idade começa a parecer. E ela tá desaparecendo. Ela já tá sumindo, faz sentido, né? Ela tá diminuindo. Os anéis de Saturno são as pedrinhas rodando muito rápido e parece um disco? Ou é tudo poeira só? Como forma o anel em si? É gelo, viu? A maior parte é gelo. É gelo e pedaço de rocha. Mas eles são tão juntinhos que é da nossa distância que a gente vê... É da nossa distância que a gente vê ele daquele jeito. Eles são mais separados e tudo, mas ele foi gerado por alguns objetos que passaram perto de Saturno. Saturno tem uma força gravitacional muito grande, destruiu esses objetos e eles viraram esse anel em volta. Júpiter tem também, Urano tem e Netuno tem. Todos os planetas, eles têm anéis. Só que eles são anéis muito mais fininhos. Como a força gravitacional de Saturno é muito intensa, ela destrói, vira pó e fica lá. Fica girando, isso aí. Outra coisa, eu vi recentemente que tem um planeta aqui no nosso sistema solar que não tinham descoberto ainda. Essa é uma grande dúvida que a gente tem, né? Tem uma região do sistema solar que a gente não consegue observar. Saturno, por exemplo, a densidade Saturno dele... pra mim é mais lindão. É o do anel. Tá, pra falar bosta. A densidade da água, a gente fala, né, que é 1 grama por centímetro cúbico. É a densidade da água. Se você pegar uma pedra e jogar aqui, a pedra afunda, certo? Se você pegar uma rolha, ela boia, não boia? Boia. Se você conseguisse pegar Saturno e colocasse ele dentro de uma piscina, ele boiava, ele flutuava. Levinho. Ele é da densidade dele, é menor que a densidade da água, cara. Isso não quer dizer que ele seja leve, né? Não quer dizer, mas é que ele é uma esferona gigante gasosa. Saturno e Júpiter são gasosos, Urano e Netuno são esses congelados que a gente fala. Aí ele tem alguma casca ali, só que é totalmente congelado, porque ele tá muito longe do Sol. Ele tem muito gás também, só que ele já chega a ter um pouquinho mais de lugar ali que você poderia, vamos dizer, pousar, né? Tem Júpiter, que é todo de gás, por exemplo, né? Júpiter e Saturno é só gás. Só gás. Não é sólido. Talvez ele tenha um núcleozinho lá no meio sólido, mas ele é totalmente gasoso. É, planetas gasosos que a gente chama. Eu não sabia. Que doideira. Eu também não, que tipo, então não dá pra pousar nada lá. Não dá pra pousar nada. A Terra também é envolta de gás. A Terra é, só que... Qual que é? A gente chama de atmosfera. Só que é muito menos gás. É tênue, né? A nossa atmosfera ela é bem... Então é como se o Júpiter tem 10 vezes o tamanho da Terra, com uma atmosfera muito maior. Muito maior. Mas isso não faz Júpiter gasoso, porque o núcleo dele é sólido. Então, mas é que a gente, como ele é, a maior parte dele é gás, e os outros aqui, a maior parte dele é rocha, então a gente chama sólido ou rochoso, gasoso, que são esses dois, e congelado, que é Urano e Netuno. Porque aí Urano e Netuno, eles estão tão longe do Sol, que é diferente a situação lá. Aí o gás, ele fica tão frio, que ele vira gelo. Mas aí a Terra, então, é um planeta aquático? Não é, cara. Aí é porque que é uma tem mais coisa... terra que água. Tem mais terra. Isso é uma coisa muito interessante. A superfície da Terra
tem mais água do que Terra. Mas a Terra, como um planeta, é muito pouca água que a gente tem aqui, em proporção ao planeta como um todo. É só imaginar também que tudo que você vê de água, quando você for lá no fundo, tem terra. Exatamente. Ou seja, tem a terra que a gente vê, mas tudo que você tá vendo de água é terra. Por que os planetas caminham em órbitas ao redor da estrela? Ela está relacionada primeiro com a origem, como que forma uma estrela. Isso é a primeira coisa que você tem que saber. A estrela tem lá uma nuvem de gás e poeira, ela começa a se comprimir, você vai comprimindo aquele gás e poeira, chega um momento que a massa fica num certo limite que começa o processo de fusão nuclear. O problema é que nesse processo de compressão, essa nuvem toda ela começa a girar. E girar muito rápido. Forma ao seu redor um disco de poeira e gás, que é o disco protoplanetário. E é ali que se formam os planetas. Esse negócio de sair girando, na física, tem um nome, chama momento. Uma das leis da física mais importantes que tem é a lei da conservação do momento. Por que os planetas ficam girando? Por conta da conservação do momento. E por que eles giram ao redor da estrela? Porque a estrela, o Sol, aí é mais de 98% da massa do sistema solar. Então eles ficam girando ao redor do Sol por conta da força gravitacional. Do mesmo jeito que a estação espacial ela está sempre caindo em direção à Terra, mas ela se mantém por conta da velocidade orbital dela, os planetas têm também uma velocidade para ficar em torno da estrela. Se essa velocidade diminuir, mas vai diminuir como? Não tem como diminuir, né? Porque está no espaço. Ou se ela aumentar muito, ele escapa. Por isso que tudo se mantém aqui bonitinho. A Terra, ela de vez em quando, ela fica com duas luas. Porque às vezes entra um asteroide, ele fica numa órbita próxima da Terra, que o pessoal considera como se fosse uma segunda lua. Só que ela dura ali alguns poucos anos, depois ele escapa e vai embora. Porque a Terra é muito menor que Júpiter e que Saturno. Então a atração gravitacional dela não é tão forte. Júpiter e Saturno, qualquer coisinha que passou ali perto, ele pega, captura e deixa na órbita dele. É um imã. A Terra dificilmente vai ter. A estimativa é que Júpiter e Saturno tenham 600 luas cada um. Meu Deus. A Lua é um asteroide gigante? Não. 4 bilhões de anos atrás, o sistema solar era muito diferente. A Terra era uma bola de magma, né? Um objeto do tamanho de Marte, mais ou menos, chamado Theia, bateu na Terra. Só que como a Terra, ela era toda plástica, que a gente chama, que era esse magma aí, na hora que esse objeto bateu, ele entrou por dentro da Terra e saiu do outro lado. E esse pedaço que saiu, acabou orbitando esse pedaço maior que sobrou, que a gente chama de Terra, e esse pedacinho menor virou a Lua. Exoplanetas são planetas que existem fora do sistema solar. Desde a antiguidade, alguns pensadores imaginavam, poxa, se o Sol é uma estrela e tem um monte de planeta, e cada pontinho lá no céu é uma estrela também, será que eles não têm planeta ao redor deles? O primeiro exoplaneta foi descoberto em 1992 só, orbitava um pulsar. Depois, em 95, foi descoberto o primeiro exoplaneta ao redor de uma estrela parecida com o Sol, e hoje nós já estamos aí com mais de 5 mil exoplanetas conhecidos. Então tem esse nome, aqui a gente chama de planeta, e para diferenciar a gente chama de exoplaneta. Pegar todos os exoplanetas, que tem 5 mil e poucos aí descobertos, 35% são parecidos com Netuno, do tamanho mais ou menos de Netuno. 31% são superterras, que são um pouquinho maior que o planeta Terra. 30% são gigantes gasosos, tipo Júpiter e Saturno, e só 4% que são planetas parecidos com a Terra, planetas terrestres. E as estrelas mais massivas do universo. Lembrando massa, quantas vezes uma estrela é mais massiva que o Sol? Quem lidera a lista no momento é a estrela BAT 9998, que fica na nebulosa da Tarântula. Aliás, nebulosa da Tarântula, eu vou mostrar a imagem dela. Nebulosa da Tarântula é um outro berçário estelar. Só que diferente de Órion, que tem pequenas estrelas se formando, na nebulosa da Tarântula só se formam grandes estrelas, tá? As estrelas Wolf-Rayet, uma delas é essa aí, a BAT 9998, ela tem 226 vezes a massa do Sol. Isso aí vai virar um buraco negro, depois nós vamos entender por quê. E 5 milhões de vezes a luminosidade do Sol. A segunda mais massiva da parada é a R136A1, que fica onde? Na nebulosa da Tarântula também, 196 vezes a massa do Sol, 4,7 milhões de vezes a luminosidade do Sol.
o planeta que mais te intriga no sistema solar? Pra mim é o que não é planeta, que é Plutão. Porque eu mais gosto. Plutão é muito interessante porque ele é um objeto que tá muito longe. Como que ele tem atmosfera? A atmosfera de Plutão é muito parecida com a da Terra. Ela tem camadas. Pra quem não sabe, né? A atmosfera da Terra tem camada, né? Plutão tem camada também na atmosfera. Que isso, cara? É um negócio impressionante, porque é um objeto tão longe, tão pequeno, e ele é muito complexo. Ele tem toda uma geologia complexa. Ele tem criovulcão, ele tem montanha, ele tem planície, ele tem um lugar que parece Antártica, né? Uma planície antártica. Ele tem cratera, tem fratura, ele tem um monte de coisa. Então, além disso, o interior dele deve ser algo meio derretido. Como que o negócio tá tão longe, tem todas essas complexidades, entendeu? Isso, cara. Porque os outros, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, a gente entende muito bem como eles se formaram, porque eles são daquele jeito ali, a gente entende. Mas Plutão tem toda uma característica geológica, como que ele se formou, de onde ele veio e tudo mais. E por que Plutão foi desconsiderado planeta? Plutão foi rebaixado, né? Virou planeta não, né? Série B. Em 2006, o pessoal começa a evoluir, né? Os equipamentos, né? Os telescópios. Então tem cada vez telescópios maiores que você vê mais longe e você vê objetos menores. Então em 2006, um pesquisador descobriu, perto de Plutão ali, vários objetos parecidos com Plutão. Alguns que eram até do mesmo tamanho, alguns que podiam ser até um pouco maior que Plutão. O que eles pensaram? Cara, se Plutão é planeta, por que esse outro objeto que eu descobri aqui agora, ele não é planeta também? Também não ele tinha que ser, né? E por que aquele outro que eu descobri aqui também não é? Tinha que ser também. O que aconteceu? Quantos planetas a gente teria no sistema solar? Uns 5 mil, ou mais até. Plutão tá num lugar ali do sistema solar que a órbita dele ao redor do Sol não é o que a gente chama de não ser limpa. Tem muito objeto parecido com ele no mesmo lugar que ele. Então ele pode ser só mais um daquele. Exatamente. E aí criaram a tal da categoria de planeta anão, para tirar Plutão e colocar todos esses outros aqui que nós descobrimos nessa mesma categoria. Existem empecilhos para engravidar no espaço? Tem algum estudo relacionado às consequências da gestação lá, supondo que futuramente conseguiremos colonizar, etc. Isso é um dos grandes problemas do espaço, né? É estudar o que acontece com o corpo humano. Sim. Mulher em si, por conta de ter útero e tal, são muito mais estudadas até. Existe dúvida se elas podem ficar estéreo ou não, entendeu? Engravidar no espaço e fazer a gestação no espaço, isso aí muito provavelmente algum dia eles vão testar ainda. Então você vai ter que testar pra ver como que é, porque deve ser um negócio estranho, né, cara? Porque é em microgravidade, como que vai ficar a criança? Não, e tem a questão de, dependendo da onde, na órbita da Terra onde tá a estação espacial, não é tão ruim. Agora, se você for pra Lua, é muito ruim. Se você for pra Marte, é ruim também. E no caminho pra Marte é pior ainda. Então tem o efeito da radiação que vai ter que ser estudado, entendeu? E a gente não sabe como afeta o desenvolvimento de um feto durante tanto tempo de exposição. A gente sabe pela radiação de quem já teve acidente, não é bom, entendeu? A parada. O corpo vai ser diferente. O experimento mais legal do chinês, não sei se você viu, do peixe, cara. Mas que dá dor dos peixes demais. Como é que é isso? Eles levaram uns peixinhos e tem tipo um aquário lá pra ver o comportamento dos peixes na microgravidade. Os bichos ficam malucos, cara. O que é maluco? Maluco, cara. Eles ficam nadando assim, meio doido. Eles vão totalmente desorientados. Porque eles já estão dentro da água, que já é um ambiente, né? E ainda na microgravidade. Coitado dos peixes, cara. Dá dó de ver os peixinhos chineses lá nadando, cara. Dá dó. Você tá na água, não é que você não tem influência da gravidade. Você só tem um equilíbrio com o impulso ali gerado pela água. Entendeu? Então você tem efeitos gravitacionais nesses bichos, que não são efeitos necessariamente de peso, né? Relacionados a peso. E tem vários experimentos que fizeram com aviões que simulam gravidade zero com gato. Bota o gato lá, o gato fica tudo maluco lá. Os gatinhos ficam todos girando lá. Girando, é isso mesmo. É engraçado. Dá dó, mas é engraçado. Eu não sei se eu teria a coragem, já tá tendo esses turismos espaciais aí, mas ainda é meio assustador. Eu não vou. O Pedrão vai. Eu tô fora. Eu iria na Dragon. Assim, pra órbita, né? Ah, tá. Qual o mais longe que um humano já foi? Na Apollo 13, aquela que deu errado, que eles tiveram que ir muito além da Lua pra poder voltar. Nossa, tem tanto tempo assim, então? Agora, tipo, daqui pra Marte vai ser uns 9 meses viajando. Ninguém sabe como vai ser o psicológico. Cara. Isso é maluquice, cara. É maluquice. E não tem como desenvolver uma tecnologia mais veloz? Ou a gente já tá, tipo, num limite de desenvolvimento tecnológico? Porque aí também afeta o corpo, né? É muito estudo. A NASA hoje, cara, ela tem um livrão dessa grossura, assim, ó, que é só efeitos no corpo humano, cara. E de tudo. Só efeitos do corpo? Só de efeitos no corpo humano. Você tá me zoando. E aí tem todas as áreas envolvidas. O pessoal da nutrição, muito, entendeu? Porque o que o cara vai comer... Pra criar as fórmulas, tudo. Tudo, exatamente. E toda a galera de exercício também para fazer, a galera da psicologia. E aí cada parte do corpo é visão, audição, pele, cada um músculo. Especialistas, um time. Cada um, assim. É muito complexo, muito, cara. Então você não acredita em vida extraterrestre? Eu? Lógico que não. Nem a possibilidade. Não acredito. Tem que ter um bichinho voando lá, cara. Não tem, ué. Você não tem vontade de ver o planeta Terra de longe? Primeiro que falo que isso aí é um negócio que abala a galera. Acontece um efeito que é muito
famoso para os astronautas e que muda a vida dos astronautas. Eles chamam de Overview Effect. Falam que quando a pessoa tá no espaço e ela sai e ela vê o planeta Terra na frente. E cada um reage de um jeito. E é uma sensação de queda constante, né? É uma sensação de queda constante, é uma sensação que você de queda olha... constante. Na verdade, é uma queda constante, só que tá circulando o planeta, mas você tá caindo constantemente. Tá caindo sempre. E dá um efeito assim... eu não faria isso também, não. Aí é um efeito que é o seguinte, o que falam quando a pessoa olha ali? A pessoa olha e ela não vê. Primeiro, ela não vê fronteira, porque você tá acostumado a ver o mapa mundi todo dividido. Osasco, Guarulhos... Quando o cara sai ali, ele não vê nada. Ele vê só aquela coisa, o planeta inteiro de uma vez. Então, muitos astronautas, cara, que é um negócio terrível, cara. O psicólogo do astronauta, ele tem que ouvir essas histórias. Então, o cara, ele chega assim, ele fala, cara, isso aí mudou a minha vida, mudou a minha concepção da vida, entendeu? O quanto desumano é uma viagem daqui pra Marte? Problema na coluna, é problema no músculo, em osso, é problema na vista, é problema no ouvido. Tudo que é líquido no seu corpo vai sofrer pra caramba. O cara que tem labirintite, por exemplo, fica maluco no espaço, né? Por causa da ausência de gravidade, né? Todo astronauta volta pra Terra usa óculos, cara. Cara, o Marcos Pontes é surdo, cara. Tem líquido dentro do ouvido? O Marcos Pontes ficou 10 dias no espaço, cara. Só 10 dias já deu problema? Já deu. E pra Marte você vai viajar aí 1 ano, mais ou menos, na hora que pousou. Ninguém vai conseguir descer. Vai descer os caras. Os músculos todos zoados. Tudo ferrado, eu tô todo esquisito. Porque Marte tem uma gravidadezinha. E na nave você não vai ter, né? Então a primeira coisa que acontece é dar uma hérnia ferrada. Porque no espaço não tem a gravidade pressionando a coluna. Sei. E aí a coluna dá uma aliviada aqui, ó. Na hora que o cara volta e sente a gravidade, aí junta. Ai, cara. Só que às vezes não junta bem juntado. E aí, cara, tem cara que sofre pra caramba, cara. Como que um cara desse vai chegar em Marte, cara? Nossa. O astronauta é um cara que ele se ferra totalmente. O cara, depois que ele volta do espaço, ele volta com problema de ouvido. Eu vejo que precisam de ajuda pra andar alguns. Ah, não. Pra andar ele vai demorar alguns 40 dias pra reaprender. Você tá me zoando que é assim. Pra andar. É. Você iria pro espaço, Sérgio? Eu jamais. Fazer um tour? Jamais, nem com tudo pago. Nem com tudo pago, nem nada, cara. Você tá me zoando, cara. Eu morro de medo. Fisicamente, o astronauta se ferra muito, cara. Na estação espacial, você tem tipo uma mini academia. O cara faz ali uma bicicleta. Faz lá pra... Que é o músculo atrofia. Atrofia mesmo. Atrofia mesmo. Aí dá problema na visão, problema na audição, vitiligo. Os caras voltam com vitiligo. Você tá me zoando. Eu não sabia que era tão agressivo assim, não. E principalmente a coluna, cara. A coluna sofre. Acabada. Porque o cara vai pro espaço, não tem mais a pressão da gravidade. Sim, não tem. Aí dá uma liberadinha aqui, ó. Ah, e depois volta. Às vezes volta errado. Sim, hérnias, etc. Hérnias pra caramba, cara. É mesmo? Muita hérnia, cara. Quase todo astronauta tem problema de hérnia. Que curioso, cara. É. Pra ir pro espaço, a gente tem a parte tecnológica, que hoje é desenvolvida. Sim. Só que tem a parte humana. O ser humano, cara, ele não tá preparado. A estação espacial, ela é um excelente laboratório, cara. Primeiro, ela tá fora da Terra, então tem vários efeitos que a gente tem aqui na Terra, no nosso laboratório, que a gente não tem lá. Magnetismo, radiações diferentes, variação de temperatura muito grande. Micro-organismos? Tem menos? Tem menos também, é um ambiente muito mais limpo e tal. Então, por exemplo, cirurgia de catarata é um negócio que foi desenvolvido dentro da estação espacial, que hoje, cara, salva muita gente por aí. É feito de graça aqui no Brasil para milhares de pessoas. Então, o programa espacial, embora tenha coisas que possam parecer muito longe da nossa realidade, não é, cara. Tem muita coisa que a gente usa e a gente nem sabe. Uma coisa independe da outra, né? Nossa, estamos gastando esse dinheiro que vamos deixar de gastar em outra... Não tira a responsabilidade de resolver o problema da fome. O pessoal fala muito isso falando assim, cara, porque a NASA tem uma grana infinita. Não tem, pessoal. O orçamento da NASA, ele gira na casa dos 20 bilhões de dólares. O orçamento das Forças Armadas Americanas gira na casa dos 700 bi. Chega pro cara lá e fala assim, por que você tá desenvolvendo esse avião aí com esse míssil em vez de estar matando a fome da galera? Mas pegam no pé do programa espacial, cara. Mandar uma pessoa para o espaço é uma coisa. Colocar alguém em órbita da Terra é outra coisa completamente diferente. Então vamos lá. Ir ao espaço é cruzar um limite que a gente chama de linha de Kármán, que fica ali estabelecido aos 100 km de altura. Passou a linha de Kármán, você está no espaço. Quer dizer que você entrou em órbita da Terra? Não, você não entrou em órbita da Terra. Então, entrar em órbita da Terra é diferente. Você tem que, além de você ter altura, você tem que ter velocidade para orbitar a Terra. Qual é a velocidade para orbitar a Terra? Velocidade para orbitar a Terra é aproximadamente 27 mil km por hora.
Se você lançar qualquer coisa a 27 mil quilômetros por hora no espaço, essa coisa orbita a Terra. Então, orbitar é uma coisa, ir para o espaço é outra coisa. O Gagarin, ele orbitou a Terra. Beleza? Por que o espaço é congelante e a Terra é quente, mesmo que o Sol pegue nos dois locais? Porque a propagação do calor no espaço, cara, aqui na Terra a gente tem atmosfera. Então, entre eu e vocês aqui, tem milhões de partículas aqui, que é o ar. E é assim que o calor acaba se propagando e tudo mais. No espaço não tem. No espaço a gente chama de vácuo. Não tem Só ar. lembrando que não é um vácuo perfeito. Lógico que tem moléculas ali, mas a densidade é muito menor. O calor no espaço ele se propaga por radiação. Se você tá virado para o Sol, é muito quente. Se você tá atrás aqui, é muito frio. Porque não tem transporte de calor. Aqui na Terra tem transporte de calor. Sim. Entenderam? Então essa que é a grande diferença. Não é que o espaço ele é frio, só que se você estiver voltado para o Sol, aquele local que está voltado para o Sol é quente. Mas o espaço aqui no meio é frio. E por que a Terra é quente? Porque a gente tem atmosfera. O calor do Sol vem, aquece o solo, boa parte daquele calor lá vai se perdido, só que a atmosfera funciona como cobertor. E aí mantém a Terra quente. Um cara falou que os foguetes do Elon Musk estavam rompendo a ionosfera terrestre. Mas ele cria mesmo buraco. O foguete passa e faz um buraco mesmo, mas depois ele fecha. É porque o foguete, depende do lançamento, tem um ângulo que ele cruza as camadas da atmosfera. Então tem um ângulo ali que ele é mais prejudicial do que o outro, entendeu? Mas é um buraquinho. O Falcon 9 ele tem 3 metros de diâmetro. Ele tá falando que como tá jogando muitas vezes, tá fazendo muitos buracos. Mas não é no mesmo lugar, né? Depois a atmosfera se... Senão viraria um queijo, né? Então começa a murchar, né? Porque tá aí tem lançamentos, quando é mais na vertical assim, é um pouco pior. Quando é mais inclinado, é um pouquinho melhor. Ele vai rompendo, ela não fica... Tudo que o Elon Musk faz, a galera quer detonar, né, cara? Cada estágio vai soltando os pedacinhos. Vai soltando os pedacinhos, é isso aí mesmo. Primeiro estágio sai a quantos metros? Vou pegar o Falcon 9, né, que é o mais famoso de todos, 100 e poucos quilômetros de altura. Ali no limite, né, o limite no espaço é 100 quilômetros. 100 quilômetros começa o espaço. Pra cima aí começa o espaço. Então, uns 90 e poucos, aí solta. Ali que acontece o buraco do Elon Musk. Não, o buraco do Elon Musk é mais embaixo. É na ionosfera que chama. Tá uns 80 quilômetros, uma coisa pouco assim. antes. Peraí, mas o cara lançou um foguete e chegou aonde com o foguete? Pousou onde? O foguete, na verdade, não é pra chegar em lugar nenhum. Ele é pra jogar no espaço alguma carga. Satélites, por exemplo. Se todo mês tá subindo um foguete pra jogar coisa no espaço, tá bem sobrecarregada a órbita, não? Já é um problema sério, a gente chama de lixo espacial. A órbita baixa da Terra, que é onde ficam esses satélites, ela já tá bem complicada. É mesmo? E já tem projetos até para limpar a órbita. Veículo ir pro espaço pra limpar, isso o ser humano nunca fez. Até hoje só jogou. Só jogou. Qual é o problema do lixo espacial? Primeiro, satélite tem uma vida útil. Depois que acaba a vida útil, ele fica orbitando a Terra, ele vira um lixo mesmo, que ele não tem função. E o problema é congestionar a órbita e não dá pra colocar mais? Ou o problema é aquilo sair de órbita, cair igual um meteoro, causar um acidente? Todos esses. Pode cair na Terra de forma descontrolada, pode entupir a órbita e quando você precisar colocar não ter mais lugar, e até bater em coisas que estão funcionando. A ideia, principalmente do Japão, tá muito imbuído nessa ideia aí, de pegar esses lixos espacial. Qual que é a ideia deles? Você leva um satélite, o satélite atira uma redinha, por exemplo, em outro satélite, que é um lixo. E esses dois satélites juntos, eles queimam na atmosfera. Então, na verdade, você ia queimando tudo na atmosfera da Terra. Não teria problema nenhum. E aí, com isso, você ia aos poucos limpando a atmosfera da Terra. Isso já é uma preocupação. A estação espacial sofre com isso, entendeu? Às vezes toca um alarme de emergência lá, porque tá vindo um... e outro filme legal, Gravidade. Vejam Gravidade. Gravidade eu vi. Viu o começo lá? Então, é aquilo lá. Aquilo lá não pode acontecer daquele jeito. É muito louco. Não pode acontecer daquele jeito, mas a órbita da Terra tá ficando suja, assim, e o pessoal começa a ficar preocupado, né? Hoje já atrapalha um pouco a astronomia mesmo, os caras que observam profissionalmente falando, né? O cara tá estudando ali uma galáxia e de repente começa a passar uns riscos no meio que são satélites, pedaços de coisa e tal. E atrapalha do lance da gente querer lançar satélites que vão ser úteis pra gente. Imagina um estacionamento lotado. Muito obstáculo, um estacionamento lotado. Você quer chegar com o seu carro ali, tá ali parado um monte de carro, tudo que não funciona mais, entendeu? Você vai fazer o quê?
Tem um asteroide aí que a NASA vai mandar uma sonda que chama Psyche, ele é totalmente metálico. Já fizeram a conta ali, cara, trilhões e trilhões de dólares daria pra sustentar o mundo por séculos, entendeu? Sem problema nenhum. Tem toda a dificuldade de chegar lá nele. Eu sou meio burro. Olha só, vamos lá, mineramos o asteroide e trouxemos pra Terra, sei lá, ouro, que não existia aqui na nossa sociedade mundial. Isso não abaixa o valor do ouro de uma forma geral? Abaixa, mas o negócio é o seguinte, cara, o que você vai fazer com o ouro? Porque o ouro, tudo bem, tem o ouro do mercado, mas o ouro serve pra várias outras coisas. O metal que tá ali no asteroide, a platina que tá ali, serve pra várias outras coisas. Então isso acaba que você dá a empresa que ia gastar não sei quanto pra comprar tal metal, pra fazer tal coisa, não, agora ficou mais barato, então ela pode desenvolver mais. Até o ano passado, mais ou menos, estava em alto o lance de mineração espacial. Então você tem que mostrar que você consegue ir no asteroide, chegar nele, explorar ele, entendeu? E não tá mais em alta? Hoje já não tá tanto, porque o pessoal que percebeu que é muito difícil, talvez não seja economicamente viável então, ainda. A Agência Espacial Europeia, ela tem uma missão que está indo para a Europa. Não só a Europa, né? Estudar as nuvens ali, as luas congeladas de Júpiter. Missão JUICE, quer dizer Jupiter Ice Moons Explorer, né? Para ela chegar lá em Júpiter, não é algo fácil. Ela vai passar por uma série de manobras. Então ela vai ficar dando várias voltas perto da Terra e da Lua, e isso vai ajudar a acelerar a nave para ela depois ir para Júpiter. Deve chegar em Júpiter em julho de 2031. Vai demorar um tempo ainda. Essa semana, ela passou muito perto da Lua, mas muito perto da Lua mesmo. Tão perto que ela fez imagens espetaculares, tá? E essas aí são as imagens que ela fez da Lua. É uma imagem mais linda que a outra, imagem de altíssima resolução. Durante esse sobrevoo, que a gente chama flyby, é um sobrevoo, né? Testes que eles fizeram com a câmera. Eles aproveitaram o sobrevoo e começaram a fazer várias imagens. A gente nunca criou nada que saísse do sistema solar. A gente tá muito longe tal de conseguir chegar em outra estrela. Aí um monte de gente colocou nos comentários, não, porque as Voyager já saíram do sistema solar. Já saiu do sistema solar, já saiu. Nem chegou na nuvem de Oort ainda. E aí o cara leu o título, porque no título tava escrito que saiu do sistema solar. Eu falei, tenha dó, sabe? Eu achei um vídeo seu que você falou, que saiu do sistema solar? Que nada, não chegou nem na nuvem de Oort ainda. Porque o pessoal confunde o seguinte, meio interestelar com sair do sistema solar. Ela tá nessa transição aí do final da heliopausa. Hoje, ela recebe mais partículas do meio interestelar do que do Sol. Né? Ela ainda tá dentro do sistema solar e provavelmente ela nunca vai sair do sistema solar. Não, porque ela ainda tá passando pelos objetos que orbitam o Sol, né? Exato. Então, não tem um problema sério, porque a galera só quer ver o título, acho que lendo o título já leu a notícia, e aí a galera faz um título zoado. Por exemplo, esses dias eu vi uma coisa que me deixou muito... Não sei, o cara fez uma pergunta sobre a viagem espacial e tal, eu falei, a gente nunca saiu dos... Você já olhou para o céu à noite e se perguntou o que há além das estrelas? Já quis entender como identificar planetas, constelações e fenômenos incríveis do universo, mas não sabia por onde começar? Então, eu tenho algo perfeito para você. O e-book Universo para Leigos é um guia completo feito para quem quer explorar o universo de forma simples e prática, sem precisar de equipamentos caros ou conhecimento avançado. Com ele, você vai aprender como identificar planetas e constelações, dicas para observar o céu a olho nu, curiosidades e mistérios incríveis sobre o espaço e muito mais. E a melhor parte? Você pode baixar agora mesmo e começar sua jornada pelo nosso universo hoje. E se você adquirir, vou te enviar como bônus o calendário astronômico deste ano, com os melhores fenômenos que vão acontecer no céu em 2025. Basta clicar no link do comentário fixado, garantir o seu e-book e começar a explorar o universo de um jeito fácil e fascinante. Não perca essa oportunidade. Se o Sol ele apagar agora, nós só vamos saber daqui a 8 minutos. Porque isso é a velocidade da luz. A velocidade da luz é a coisa mais rápida que a gente tem. Mas ela demora um tempo para percorrer o espaço. Então a luz demora 8 minutos para sair do Sol e chegar na Terra. Se o Sol apaga, nós vamos continuar vendo ele por 8 minutos. Depois ele apaga. Se a estrela mais próxima da Terra, ela está a 4 anos-luz de distância. Se ela morrer hoje, 2023, nós só vamos saber que ela morreu em 2027. Ou se a gente vê ela se apagando hoje, a gente sabe que ela morreu lá em 2019. A gente só olha para o passado. Parece o quê? Que tudo existe o tempo todo, só depende de onde tu tá observando. Então, aí existe uma teoria que explica isso. Teoria do universo em bloco. Existe uma teoria filosófica de que o universo ele é como se fosse um bloco e o presente, o passado e o futuro estão todos ali. Hoje não é um dia especial. O amanhã já tá lá, tudo que você fez tá lá no amanhã.
entendeu? Você só vai ser o tempo de você chegar nessas coisas. Essa teoria aí, ela é muito famosa dentro da filosofia. Eles podem estar vendo dinossauro ainda aqui, na Terra. Você tem um planeta a 66 milhões de anos-luz daqui. Com um telescópio olhando pra cá, ele tá vendo os... Olha que doideira isso, cara. É doideira. Começa pelo Sol. É isso que eu falo do Sol. O Sol é 8 minutos. 8 minutos luz. Demora 8 minutos pra gente pra chegar aqui. Isso. Exatamente. Então, minutos. Se um dia o Sol sumir do nada, ele colapsar do nada, a gente vai receber essa informação aqui depois de 8 minutos. A próxima Centauri é 4.2 anos-luz. Quer dizer, que eu tô olhando pra ela hoje, se lá tivesse tendo Copa do Mundo, eu tava olhando a Copa do Mundo de 4 anos atrás. Então, é assim que acontece. Ou eles lá estão olhando pra gente aqui, eles estão vendo a gente aqui no meio da pandemia. Exato. Nós já passamos, mas os caras estão vendo a gente em 2020 no meio da pandemia. Entendi. Então, você olha pra uma galáxia que tá a 50 milhões de anos-luz, eu tô vendo ela como ela era 50 milhões de anos atrás. Por que o céu, num universo infinito, em extensão e com infinitas estrelas, é escuro à noite? Boa pergunta, cara. Chama-se paradoxo de Olbers. Se tudo que tá ali no céu são sóis, né, que eles falavam, ali cada estrela é um sol, por que a noite é escura? Não era para ser super brilhante? Se eu tenho milhares e milhares de estrelas, por que a noite é escura? Eles começaram a pensar em várias possibilidades. Qual que foi a que deu certo? A da expansão do universo. Porque tem esses milhões aí, mas não tem. Porque a luz ainda não chegou aqui, entendeu? Então a luz está vindo. A expansão do universo explica o chamado paradoxo de Olbers. Isso que eu acho mais legal de tudo. O cara estava ali do nada, olhando. Eles tentaram explicar o paradoxo de Olbers de várias maneiras. Só que toda maneira... não, mas isso aqui não dá. Porque eu tô vendo e tal, e esse outro aqui, também não pode ser, porque tal... Aí falou, e essa aqui? Essa aqui sim. Se a gente for ver em linha reta, cara, quanto que a gente sabe que tem de anos-luz pra frente no universo ou pra algum lugar? Onde que bate o final, assim? Hoje a gente estipula que o universo tenha 13,77 bilhões de anos de vida. Se você fizer a conta, vai entrar coisa de relatividade no meio e tal, a gente calcula o universo observável. Ele teria 96 bilhões de anos-luz. Esse seria o tamanho do universo observável. Como que a gente sai do 13 para o 96? A gente tem que levar em consideração a taxa de expansão do universo e várias coisas ali para poder chegar e calcular um volume e chega nesses 96. Caramba, velho. Não te dá umas bad não, Sacane? Dá várias crises existenciais, assim, várias crises. O tempo é uma coisa muito abstrata. Me dá uma garrafa d'água. Você me dá a garrafa. Me dá 2 segundos agora. Você não consegue. O que é o tempo, cara? Cara, existem discussões assim... filosóficas, físicas. Então, por exemplo, uma explicação física para o tempo é a medida que a entropia aumenta. O que é a entropia? É o grau de desorganização das coisas. Então, por exemplo, se eu pegar esse copo aqui, jogar no chão e ele quebrar, eu aumentei a entropia. Ou seja, o tempo passou daqui para lá. Tem como eu retroceder? Não tem. Não tem como eu pegar os caquinhos e montar o copo de novo. No ponto onde ocorreu o Big Bang, não deve existir nada? Um vazio gigante, já que tudo se expandiu? Esse ponto é porque não é um ponto, viu, pessoal? Mas é uma região, melhor dizendo, aonde a densidade, lá no início do universo, ela tendia ao infinito. Imagina, toda a massa comprimida num ponto de volume quase zero. Agora, isso emenda com outras perguntas aí que vão aparecer com certeza, que é, onde que foi o ponto inicial, né? Aonde que eu tenho que olhar para o céu para descobrir? Isso não existe, tá? Isso não existe. Por isso que para essas análises todas que são feitas, a gente se coloca no centro do universo. E se a gente morasse em outra galáxia, o cara lá se coloca no centro do universo e o outro na outra se coloca no centro. Porque analisando todas as galáxias, tudo, em todas as voltas, em todas as direções que a gente olha, a gente chega à conclusão que o universo ele tem 2 propriedades muito importantes. Ele é isotrópico e homogêneo. E tem pequenas flutuações. Tem raio, relâmpago e trovão. Trovão é o barulho, relâmpago é o flash. É o brilho, isso. E raio é a conexão, descarga elétrica. Essa descarga elétrica, ela acontece porque tem uma nuvem carregada do quê? Não, tem que estar tendo uma tempestade elétrica, é quando uma nuvem muito pesada, que a gente fala, né? Pesada muito cheia d'água, né? Tá. Muito cheia d'água, ela fica eletricamente carregada. Tá. E aí ela tá passando em cima de um terreno onde você tem uma diferença de carga. Uma é negativa, outra é positiva. E a nuvem é muito grande. O que é positivo aqui embaixo? Que tipo de superfície? Pode ser que tenha, por exemplo, um terreno que ficou muito tempo seco.
Você tem uma estática muito grande. E isso propicia a geração desses raios esse aí. pessoal que morre na praia porque tá nadando quando tem tempestade, por que vai na cabeça água dele? Não, às vezes não pega na cabeça. Ah, não? Às vezes pega na água. Assim, acho que dificilmente algum raio pega em cima de alguém. Entendi. Esses na praia é até um negócio, né? Que se tiver havendo uma tempestade elétrica, sai da água, cara, porque é muito perigoso. O raio bate ali, aquilo ali propaga e te mata. Até pra andar, tem até a maneira certa de você andar. Na areia, em qualquer lugar. Que faz? Normalmente você anda assim, né? Você anda assim. Tá. Esse lance de você levantar o pé, se pegou um raio aqui e você pegar uma linha deles aqui, porque o raio começa a propagar, vai emendar em cima de você. Então o pessoal fala pra você sair andando assim, ó, sem levantar o pé. Sério? É. Se você tá num carro, você tá protegido porque tem o pneu. No carro tá tranquilo. É melhor não sair do carro. Não saia do carro. Se a gravidade, ela puxa um prédio de 30 toneladas, né? Essa casa todinha aqui no chão tá presa aqui porque a gravidade tá segurando ela, não deixa ela sair. Como é que ela não consegue segurar um passarinho, por exemplo, que sai voando, né? O passarinho só pesa 500 gramas. Se ela é tão forte pra segurar um prédio, por que ela não tem força pra segurar um passarinho? A explicação é a seguinte, ó. A gravidade, ela só puxa as coisas com a força necessária pra ficar presa. Ela vai puxar um prédio de 30 toneladas com força de 30 toneladas. E vai puxar um pássaro de 500 gramas com força de 500 gramas. Aí basta o pássaro abrir as asas e dar um impulsozinho que ele consegue vencer isso. É só uma forcinha pequena de 500 gramas. Quando eu soltar os dois aqui, ele vai cair primeiro, olha, ó. E por que que o pássaro consegue voar, né? Ele tá vencendo a gravidade, ele fica tipo, ó, ele não cai de uma vez. É só porque ele tá com as asas abertas. Olha, ó, se o pássaro fechar as asas, se ele ficar igual o bichinho que não tem asa aqui, ó, o que acontece? Os dois vão chegar juntos, ó. Tá vendo? A gravidade só puxa a coisa com a força necessária pra ficar preso no chão. Isso aí. Só isso. Bem simples, né, cara? O pássaro, o avião, ele só não cai, né, se mantém por um negócio chamado sustentação. Conta pra nós como é o céu do Chile. É o mais lindo do mundo mesmo? É que você viu. Dá pra ver as nuvens de Magalhães a olho nu. Galáxias. Dá pra ver olho nu. Eu olhei e falei, caraca, maluco, e não é que dá pra ver olho nu, velho? Porque a poluição luminosa é muito baixa. Uma coisa, por exemplo, na cidade de São Pedro, lá de Atacama, você vai andando, literalmente vai pra um lugar absurdamente escuro. Tem toda uma trilhazinha. Vai ter uma galera que vai te levar ali dentro da casinha, vai ter um chocolate quente que vai pegar. Faz um círculo assim, grandão, aí todo mundo fica sentado em umas cadeiras posicionadas pra ficar todo mundo assim, sabe? Aí vem alguém, pega o laser fortão e pá, e mostra as constelações, não sei o que, assim... Eu achei aquilo ali magnífico, velho. Tipo, muito legal. Porque é muito lugar, muito escuro. Aí teu olho se acostuma ali ao máximo que você conseguir, né? De detecção de fótons. E aí depois tem um... Cara, os caras botam uns telescópios ali, mano. É aqueles que tu vai olhar... Deixa eu ver quanto custa. Um bagulho de, sei lá, $500 mil. E os caras botam ali. Eclipse do Sol, cara, você tem que ver ele ao vivo, cara. Porque eclipse da Lua não faz tanta diferença. Eu trouxe uma foto do eclipse da Lua que você vê, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Agora, eclipse do Sol, ele muda o ambiente. A sombra fica diferente, começa a ventar, começa a esfriar, entendeu? E é um negócio que dura um tempo e depois volta tudo ao normal. E essa mudança ambiental não tem como você traduzir isso em imagem, cara. É muito incrível, cara. Mas como que assiste sem dar problema? Você nunca deve olhar pro eclipse porque tem risco de ficar cego. Então como é que você admira o eclipse? Antigamente colocava a geografia. Pode, de jeito nenhum. É isso mesmo. Hoje tem um filtrinho, cara, que é o vidrinho de soldador número 14. Então com o vidrinho você vê numa boa. Não tem problema. E existe também um filtro solar. Parece um papel alumínio. Um material astronômico mesmo que a gente usa e você vê tranquilamente, sem problema. Muita gente já deu problema na vista porque o pessoal duvida. E eu avisei pro pessoal, não aponte o celular porque vai queimar a sua câmera. Vai. E o pessoal duvidou. Qual que é a diferença do cometa, o meteoro? Boa. Cometa, basicamente, ele é feito de gelo. A gente chama que é uma pedra de gelo suja. Sim. Ele é gelo, basicamente, e ele tem uma atividade, que é a cauda dele. Então, isso é um cometa. Asteroide é uma rocha quando ela tá no espaço. Meteoro é só o flash de luz na atmosfera. Tanto que a palavra meteoro quer dizer atmosfera. E aí tem uma coisa muito legal. A chuva é um meteoro. Caramba. É um meteoro aquoso que a gente fala. Porque é um fenômeno que acontece na atmosfera. Sim. E meteorito é quando você encontra ele na Terra, porque o ito quer dizer rocha. Então é a rocha que veio do meteoro. Tá explicado. Aula, tá vendo? Puta aula mesmo. E uma coisa legal, o Aerolitos. pessoal deve falar assim, e o aerolito, né? Aerolito. E o aerolito? O aerolito era como era chamado tudo isso muito antes. O que é aerolito? Ito não é rocha? Sim. Rocha aérea. Aí depois de um tempo o pessoal dividiu o nome entre meteoro, asteroide e meteorito. Boa. Aerolito, aviões e luz.
Ah, mas os animais podem ser usados para prever terremotos? Sim e não. Vai ficar em cima do muro? Vou. Por quê? Prever terremoto com minutos de antecedência podem. Galinha é usado, acho que elefante também. Tem alguns bichos que têm uma sensibilidade muito grande e eles conseguem detectar movimentos da crosta terrestre antes da onda Love ou da onda Rayleigh chegarem neles. Só que isso é prever terremoto? De certo modo mas é com minutos de antecedência. Outro jeito que tem para prever terremoto, caso vocês viajem para locais onde tem muito terremoto, Chile, Peru, Colômbia, Estados Unidos, Japão, principalmente, o seu celular prevê um terremoto para você com 3 minutos de antecedência. Vale de alguma coisa? Vale muito, porque às vezes 3 minutos é o que salva a vida de muita gente. Mas a gente pode considerar isso uma previsão? Pode considerar uma previsão de curto prazo. Podemos falar que é isso. Agora, de longo prazo, não dá. Cara, a aurora boreal é uma interação que acontece no sistema solar. A gente tem um sol, tá lá emitindo radiação o tempo todo. Essa radiação aí, a gente dá um nome pra ela, chama vento, né? O vento solar. Partículas carregadas viajando pra cá. Prótons, elétrons. Isso. Aí ela chega aqui na Terra. A Terra tá aqui. Aí, em volta da Terra, a gente tem um negócio que chama campo geomagnético, que protege a gente. Porque se não fosse o campo geomagnético, esse vento ia varrer a nossa atmosfera. Então o campo geomagnético é muito importante. Quando essas partículas chegam, elas são guiadas pelas linhas de campo e vão para os polos. Isso está acontecendo o tempo todo. Normalmente, quase todo dia, você tem quase todo dia. Uma aurora. Uma aurora fraquinha aqui, um negocinho ali e tal. Só que o Sol, de vez em quando, ele tem umas explosões. Quando sai uma grande quantidade de partícula carregada. Chegou aquela grande quantidade, é guiada do mesmo jeito. Só que aí você tem essa explosão de aurora. Causa alguns problemas? Em determinadas situações, sim. Por exemplo, blackout em comunicação por rádio. Por rádio, Então, navio que tá em algum determinado oceano. James Webb tá aí, né, cara? O maior telescópio espacial que a gente já mandou. Deu muito problema até ser mandado pro espaço. Muito mesmo. Ligaram ele na tomada errada. Queimaram os motores dele. Pode da NASA, hein, cara? Queimaram os motores dele. Estagiário. Colocaram ele numa máquina que reproduz a vibração do lançamento. Na hora que tiraram, um monte de parafuso no chão. Aí o que fizeram? Do mesmo jeito que você faz em casa, cara. Quando você monta e desmonta, sobe fora. Joga os parafusos fora. Só que não vai fazer falta, não. Joga no lixo isso aí, não vai fazer falta, Fizeram não. a centrífuga aí já. Exatamente. Rasgou o escudo de calor. Cara, ele deu muito problema, mas ainda bem que ele foi lançado no dia do Natal de 2021. Ele tá há 1 ano já fazendo imagens do espaço. E, cara, cada dia é uma imagem nova, uma descoberta nova. O pessoal que trabalha com isso fala, valeu muito a pena ter esperado. Se você somar tudo, deu 25 anos para ele ser lançado e começar a trabalhar. O problema desse projeto, só para vocês terem uma ideia quanto que ele custou, galera. 10 bilhões de dólares. Você tá louco. 10 bi. O James Webb, ele tá pegando imagens que seriam do começo do universo. Aquilo tá viajando no tempo e no espaço, na velocidade da luz, pra chegar até nós hoje. Então a gente se moveu mais rápido do que a velocidade da luz pra estar aqui. Como é que ele consegue pegar isso? O telescópio foi feito para atuar no infravermelho. Lembra que a gente falou que o universo está se expandindo de forma acelerada? Então isso quer dizer o quê? Que as coisas que estão muito distantes, elas estão se movendo. Quando elas se movem, ela vai para a parte vermelha do espectro. Uma galáxia está aqui perto, ela é branquinha quando você observa. Depois ela vai ficando laranja e uma galáxia muito distante, avermelhada. Porque ela está numa posição do universo aonde está muito acelerado. Hoje, considerando o modelo do Big Bang, o James Webb, ele chegou na galáxia mais distante que ele observou, ela está 390 milhões de anos depois do Big Bang. A ideia dos astrônomos é que o James Webb chegue a 200 milhões de anos após o Big Bang. E a luz dessa galáxia demorou 13 bilhões de anos para chegar até a gente. Essa que é o que a gente disse. Entendeu? Como funciona a margem de segurança contra asteroides? Consegue ver e manobrar? É uma pergunta que começou a aparecer, principalmente depois que ele foi atingido, né, por um micrometeoroide. E saiu um trabalho semana passada. E eles falaram que ele vai ser atingido 1 vez por mês, tá? Então, assim, o pessoal da NASA já tinha falado numa outra entrevista que perguntaram isso aí pra eles e a resposta deles foi o seguinte: a gente conhece aquela região já foi estudada, a gente sabe que existem coisas ali que são muito pequenininhas e que não vão danificar
o James Webb. Agora, mas pode vir um asteroide grande desviado, não sei de onde? Cara, eu não posso falar que não pode, né? Mas com todas as contas, os cálculos que foram feitos, aquela região ali ela é muito segura com relação a isso. O que pode bater no James Webb são coisas muito pequenas e deve bater um por mês, tá? Essa é a estimativa que existe agora. Perguntou se manobra, né? Manobra, sim. O James Webb ele tem uma liberdade para fazer determinadas manobras ali e proteger o espelho dele, tá? Lá em 1990, a NASA lançou o telescópio espacial Hubble. O telescópio que está funcionando até hoje, 31 anos no espaço. Ele não foi tão bem assim no começo. A NASA, quando lançou o Hubble, ela não testou o Hubble como deveria ser testado e ele subiu com mega de um problema no espelho dele. Qual que era a vantagem? A vantagem é que o Hubble está aqui a 400 km de distância, né? E ele foi feito para ser atualizado. Então, o Hubble, ele observa o universo nos comprimentos de onda do ultravioleta, do visível e de um pedacinho do infravermelho. Então, quando ele faz a imagem de uma galáxia, por exemplo, ele não está observando ela só na luz visível. Ele está observando nessas 3 faixas. E quando você junta essas 3 imagens, que é assim que o Hubble funciona, a imagem que você tem no final, ela é muito linda. Porque ela está pegando detalhes que só a luz visível não vê, ou só o infravermelho não vê, ou só o ultravioleta não vê. Mas ele destaca coisas que esses comprimentos de onda conseguem ver.